Ok, pessoal? Boa noite para todos, graça e paz. Nós vamos começar mais uma aula no nosso curso, na nossa escola, Talmide. Amém? Vamos orar para a gente poder aí conversar um pouquinho sobre algumas questões que são importantes para o nosso ministério, para a nossa liderança. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agradecer por tua bondade, pelo dia que passamos. Esse foi o dia que o Senhor agiu poderosamente, por mais que muitos aqui não tenham conseguido perceber o teu agir em diversas situações, nós sabemos que o Senhor estava agindo de uma forma poderosa. O Senhor trouxe livramentos, o Senhor está gerando milagres, o Senhor está fazendo aquilo que é impossível para nós. Queremos nos colocar à tua disposição, queremos nos colocar diante de ti, porque sabemos que estamos começando um novo dia, e esse novo dia nós começamos entregando tudo para ti, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Obrigado por isso, obrigado por tua bondade, obrigado pelo teu favor, obrigado porque o Senhor sempre, em todo o tempo, o Senhor sempre está trabalhando em direção à tua vontade, para que nós possamos desfrutar do melhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, pessoal. A gente vai trabalhar hoje um assunto que algumas pessoas que estão aqui, né, quem faz parte da nossa base lá em Bangu ou lá de Santíssimo, me viu falando sobre esse assunto. E é um assunto que eu precisava elucidar com vocês, aprofundar, para que a gente pudesse compreender uma coisa que é chamada de escatologia apostólica. Tá? Quem aqui já ouviu falar sobre escatologia apostólica? Levanta a mãozinha aí no vídeo. Se alguém já ouviu falar sobre escatologia apostólica. Nice, somente Nice? Ou alguém mais? Não? Então vamos lá. Alexandre também? Alexandre, você quer perguntar? Isso, beleza. Então, o que seria a escatologia apostólica? A primeira coisa que a gente precisa compreender é sobre esse termo chamado escatologia. A escatologia, pessoal, ela é o estudo dos últimos acontecimentos ou das últimas coisas. Tá? Vou repetir. Escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos ou das últimas coisas. Tá bom? E a gente não vai exatamente fazer abordagem da escatologia hoje, mas eu quero trabalhar algumas questões com vocês que envolvem esse assunto sobre o nosso futuro, ok? Por quê, pessoal? Durante muito tempo, nós vivemos diante de uma escatologia que ela era chamada de escatologia escapista. O que era a teologia escapista? Era essa teologia que foi idealizada, propagada pela Igreja Católica, dessa escatologia que o mundo é ruim, aqui não tem nada de bom para nós, e que um dia Jesus vai voltar e que nós vamos morar no céu. Aleluia, glória a Deus. Né? E aí a gente tem aquelas músicas, né, que são muito conhecidas, principalmente no mundo pentecostal, né? A mais recente do irmão Lázaro, né? Saudoso irmão Lázaro, ainda bem que eu vou morar no céu, né? Outra música também muito conhecida, eu queria estar lá, se eu pudesse ir para lá, não queria voltar, só para ver o meu rei. A música da Cassiane, né? Que eu particularmente amo essa canção, mas ela traz algumas informações que elas não são fidedignas com as Escrituras. O que eu quero dizer com isso? De que o céu, para nós,
não é um lugar definitivo. O céu, para nós, é um lugar de passagem. E por que é um lugar de passagem? Porque é um lugar onde nós vamos receber um corpo glorificado, ok? É um lugar onde nós precisamos fazer parte da festa de casamento, ok? Que é chamada de bodas, são as bodas do Cordeiro, tudo bem? Onde o noivo, que é Jesus, vai casar com a igreja, ok? E essa igreja, depois que passar pelas bodas, ela está sendo preparada para quê? Isso é importante. Ela está sendo preparada para um outro momento com Jesus. Tudo bem? Que momento é esse, pessoal? O momento com Jesus é o momento que Jesus volta para a Terra. E ele volta para a Terra para fazer o quê? Ele volta para a Terra para governar. E aí entra o apostólico. Porque o apostólico, gente, fala sobre o quê? Apostólico fala sobre governo. O apostólico, ele existe para ser uma igreja de governo. A gente começa os ensaios aqui na Terra, assumindo o nosso propósito, mas aqui é um estágio. O vamos ver será quando Jesus estabelecer o seu governo a partir de Jerusalém. Ok? Não estou falando ainda da Nova Jerusalém. Eu estou falando da Jerusalém que nós conhecemos hoje, onde Yeshua, Jesus, vai estabelecer o seu governo em Jerusalém. Ok? Na nação de Israel, lá no Oriente Médio. Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? Até aqui alguma questão? Não? Então, eu vou trabalhar com vocês algumas coisas. Eu vou exibir, para quem não viu, o slide de uma pregação que eu fiz. E, assim, eu sinto muito forte que nós precisamos alinhar o nosso olhar para cooperarmos com o Espírito Santo nessa preparação da igreja. Por quê? Porque eu acredito que o retorno de Yeshua, o retorno de Jesus, e aqui a gente não pode precisar, tá, pessoal? É muito importante isso. Ninguém pode precisar o retorno de Jesus. Até porque só quem sabe a data, o dia, né, o ano, o mês, é o Pai. Os discípulos perguntaram isso para Jesus. Mestre, quando será o tempo da restauração de Israel? E aí, Jesus responde que nem o Filho e ninguém poderia saber a data do tempo da restauração, porque é um tempo restrito ao conhecimento do Pai. Tudo bem? Por isso que isso faz conexão, pessoal, com o casamento judaico. Tudo bem? Como que é no casamento judaico? Quando o noivo e a noiva eles ficam, de fato, comprometidos um com o outro, o que eles fazem? Eles fazem um contrato de casamento. Como que esse contrato de casamento ele é celebrado?
ele é celebrado com uma ceia, com um jantar, aonde o noivo ele toma uma ceia junto com o pai da noiva, se comprometendo a fazer o quê? Se comprometendo a construir a casa, e ele diz: eu não vou tomar do fruto, do suco do fruto da vide até o nosso casamento. Você lembra que Jesus falou isso? Que ele não tomaria do suco da vide até aquele dia? O que Jesus está fazendo? Jesus, na celebração da ceia, ele não está fazendo apenas um apontamento para o seu sacrifício, mas também para as bodas do Cordeiro. Ali, aquela última ceia, também foi um evento pré-escatológico. Ok? Porque Jesus está celebrando ali uma aliança de noivado. Ok? E como que essa aliança de noivado ela é celebrada? Com uma ceia, pão e vinho. Assim era feito nos tempos de Jesus, no casamento. E aí o que o noivo fazia? O noivo ia construir a casa. Lembra que Jesus falou? Na casa de meu pai há muitas... Há o quê, pessoal? Na casa de meu pai há muitas o quê? Moradas. Há muitas moradas. O que Jesus disse? Vou preparar o quê? Vou preparar lugar. Então, o que ele está fazendo? Ele está assumindo a posição do noivo. E quem é que manda tocar o chofar? Porque o noivo já construiu a casa e está tudo preparado. O pai do noivo. Lembra? Lembra das noivas, das damas de honra ali, né? Que elas estão desapercebidas porque o noivo está demorando? E aí o que acontece? Ouve-se dizendo, o noivo está chegando. Percebam, é a noiva que espera o noivo. Não é o noivo que espera a noiva. Entendem? Então, a noiva está esperando o noivo com o toque do quê? Com o toque do chofar. Então, quando toca o chofar, é chegado o momento do noivo se aproximar. E o que a noiva precisa? A noiva precisa estar pronta. Por quê? Porque a noiva, ela ficou na companhia do amigo do noivo. Lembra que João Batista disse isso? Eu sou o amigo do noivo? O que o amigo do noivo faz? O amigo do noivo, ele tem o compromisso de comunicar à noiva tudo que o noivo gosta. Ok? Mas o amigo do noivo tem um desafio. Qual é o desafio? De não se apaixonar pela noiva. Ok? Então, o amigo do noivo, ele precisa falar do noivo, ele precisa comunicar para a noiva o que o noivo gosta, mas ele não pode se apaixonar pela noiva. Amém, pessoal? Até aqui, está bem entendido, pessoal? Para 5 dedinhos, pelo menos, para dizer que está tudo certo. Ok? Então, o amigo do noivo, hoje, quem são os amigos do noivo? O presbitério. O presbitério precisa comunicar à noiva, que é a igreja, sobre os gostos do noivo. E o desafio do presbitério é não se apaixonar pela noiva dizendo, ela é minha, porque ela já tem dono. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu.
Então, a quem a noiva pertence? Ao noivo. Beleza? E o presbitério são esses amigos do noivo que comunicam a vontade do noivo, comunicam os gostos do noivo e a noiva, ela precisa se preparar. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Tudo beleza? Eu falei aí tudo um cenário pré-escatológico, sempre fazendo uma correlação com o casamento judaico, que é a base cultural da época, ok? Com aquilo que Jesus fez. E ele está fazendo. Então, Jesus sabe o dia que ele vai voltar? Não. Amém? Se alguém te perguntar, Jesus sabe o dia que ele vai voltar? Você vai dizer não. Quem é que sabe o dia que Jesus vai voltar? Quem é, pessoal? Somente o Pai. Pai. Somente o Pai. Muito bem. Então, é o Pai que sabe o dia que Jesus vai voltar. E isso precisa ser um conhecimento latente aí. Tudo bem? Então, vamos lá. Abra a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 1. Atos 1. Ok? A gente vai ler aqui a partir do versículo 1. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que ele foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Olha aí, os apóstolos são aí os primeiros amigos do noivo. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando as coisas referentes ao reino de Deus. Então, pessoal, desde a ressurreição até Jesus ser elevado aos céus, quantos dias Jesus ficou com os apóstolos? Quantos dias? 50? Não. Quantos dias da ressurreição até ele ser elevado aos céus, quantos dias Jesus ficou com os apóstolos? Hã? 40 dias. 40 dias. Nós lemos agora, pessoal. Vocês estão desatentos. 40 dias. 50 nisso. É o total dos 40 dias, mais os 10 dias que os apóstolos ficaram em Jerusalém, esperando a descida do Espírito Santo. O total de espera foram 50 dias. Mas o tempo que Jesus ressuscitou e ficou naquele processo de aparece e desaparece, e junto com os apóstolos, o total foi de 40 dias. Referência bíblica, pessoal. Atos, capítulo 1, ok? Versículo 3. Tá bom? Pentecostes, 50 dias. Mas o tempo dos apóstolos de Jesus foram 40. E eles ficaram quanto tempo sem Jesus até a descida do Espírito Santo? 10 dias. Ok? 40 dias com Jesus, 10 dias sem Jesus. Ok?
Então, foi o total de 50 dias, tá? Lembrando que os apóstolos já tinham o Espírito Santo. Tudo bem? Os apóstolos já tinham o Espírito Santo. O que acontece em Pentecostes? O Espírito Santo é derramado sobre todos, sobre a igreja, mas eles já tinham o Espírito Santo. Onde que os apóstolos recebem o Espírito Santo? Fala, Vitor, onde que os apóstolos recebem o Jerusalém. Espírito Santo? Tá, em Jerusalém, mas qual o momento? Pentecoste. Eles estavam reunidos na festa de Não, Pentecostes. não. E Os quando Jesus apóstolos, apareceu para pessoal. eles, Isso, quando Jesus apareceu obrigado, para eles, Itaperi. Perfeito. Quando Jesus Não entendi, cortou aparece, aqui. Repete para mim, por favor. quando Jesus aparece para os discípulos, ok? Vamos lá, vamos voltar. Pessoal, isso aí tem que estar claro, hein? João, capítulo, Estou ouvindo. Vamos. capítulo 20, ok? Amém? João, capítulo 20, versículo 19. Vamos ler? Todo mundo aí? João, capítulo 20, versículo 19. Eu tô rindo porque o nome do Vitor é João Vitor. Eu estou João, mas eu estou falando do João, não. Estou falando do capítulo. Mas vamos lá. João, capítulo 20, versículo 19. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 20. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Beleza? Versículo 21. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ok? Sim ou não? Versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o quê? Recebei o Espírito Santo. Ok? Então, quando que os discípulos recebem o Espírito Santo? Aqui, no primeiro dia da semana, no domingo. Logo, Jesus tendo ressuscitado, Jesus aparece e faz o quê? Receba o Espírito Santo. Nesse momento, os apóstolos, só os apóstolos, recebem o Espírito Santo. Ok? E aí, o que Jesus faz? Naquele momento, eles nascem de novo, porque só pelo Espírito você pode nascer de novo e compreender as coisas espirituais. E aí Jesus começa a dar orientações. Quantos dias? 40 dias. 40 dias de orientações espirituais a respeito do reino. Aí nós vamos lá para Atos, capítulo 1. Beleza? Versículo 3. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivos também a eles,
com muitas provas incontestáveis. Quais eram as provas incontestáveis, pessoal? A gente leu lá em João capítulo 20. Ele mostrou as mãos e o lado. Beleza? Aparecendo-lhes por quanto tempo, pessoal? 40 dias. Fazendo o quê? Falando das coisas referentes ao reino de Deus. Então, Jesus passou 40 dias, ok? A contar daquele domingo, falando sobre as questões do reino. Ok? Versículo 4. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Então, como foi dito, onde que eles receberam o Espírito Santo? Em Jerusalém. Mas eles precisavam ficar em Jerusalém durante quanto tempo mais? Hein? Durante mais quanto tempo? Aqui a gente já sabe. Quanto, Victor? Ou quem está falando? Pode falar, pessoal. Quanto tempo mais? Hein, pessoal? Quanto tempo mais? Mais 10 dias? 10 dias. Muito. Ó, pessoal, vamos lá. Só Itanaí que está ligado aí, vamos lá, vamos lá. 10 dias. Então, né, eles não sabiam que seriam 10 dias, e hoje nós sabemos que foram 10 dias. Para completar o quê? Para completar Shavuot, que é o quê? Pentecostes. Tudo bem? Ok? Por quê, pessoal? As festas bíblicas, elas são um paralelo de Israel com a igreja. Ok? Então, quando é que Jesus morre? Jesus morre na Páscoa. Por quê? Israel foi livre na Páscoa e nós fomos livres também onde? Na Páscoa. O cordeiro que Israel consumiu no Egito, nós consumimos por intermédio de Cristo. Tudo bem? Shavuot, da Páscoa, até Pentecostes, do Pessa até Shavuot, são quantos dias? 50. Ok? 50 dias. O que aconteceu com Israel 50 dias? Após os 50 dias, Deus deu para Israel a lei no Monte Sinai. Beleza, pessoal? O que Deus deu em Pentecostes para Israel? O que Deus deu para Israel em Shavuot, em Pentecostes? A lei. A lei foi dada em Shavuot, em Pentecostes. Ok? E o que foi dado para a igreja em Pentecostes? A graça. Tudo bem? Ok? Presta atenção nisso. Essa informação é importante, que nós vamos ler um texto daqui a pouco para gente poder entender. Fale, Tanaí. O apóstolo, boa noite, graças a paz. Então, nesse período dos 50 dias, que foi o período de Pentecostes, durante esses 50 dias foi o período que foi dado as leis? Então, o período de 50 dias para Israel, é o período que eles saem do Egito, passam pelo Mar Vermelho e eles chegam onde? Eles chegam no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, o que Deus faz? Deus dá para Moisés
a lei. Ok? O povo de Israel só entra na dispensação da lei lá no Monte Sinai. Antes eles não tinham lei. Ok? Eles ainda viviam na dispensação dos patriarcas. Ok? Deu para entender? Sim ou não? Sim, Tá? deu para entender. Beleza. Então, quando Israel recebe a lei, é um paralelo também com a igreja. A igreja também recebe a graça, que é a lei do Espírito da vida. Tudo bem? Então, nós temos também uma lei, que ela é dada pelo Espírito. Ok? Que é o discernimento, os princípios, né? Então, vamos lá. Aí, olha o que diz aqui, ó. Versículo 5. Porque, na verdade, lá em Atos capítulo 1, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós recebereis com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus aqui não especifica que são 10 dias, mas a gente hoje sabe que foram aí os 10 dias restantes. Versículo 6. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Versículo 7. Ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua autoridade. Ok? Então, nós sabemos que o tempo para a restauração, ok, de Israel vem com o retorno de Jesus, que aí Jesus vem dizendo, está reservado para o Pai. Ok? Tudo bem? E aí ele diz aquele versículo, né? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e os confins da terra. 9. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Tudo bem? Então, Jesus sobe aos céus, e naquele momento, eles precisam esperar 10 dias para que se completasse Pentecostes. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? O paralelo está bem entendido? Pentecostes, Monte Sinai, né? Igreja, graça. Até aqui tudo bem, pessoal? Ok? A graça, ela começa na ressurreição de Jesus. Mas quando que a graça ela é disponibilizada? Em Pentecostes. Tudo bem? Porque para desfrutar da graça, você precisa nascer de novo. Tudo bem? Então, isso precisa ficar claro. Quando é que a graça, a dispensação da graça se inicia? Ponta da língua. Ressurreição. Jesus ressuscitou, a dispensação da graça é iniciada. Quando que ela é disponibilizada a todos? Pentecostes. Tudo bem? Tá bom? Por que isso precisa ficar claro? Vamos lá para Hebreus capítulo 12. Tudo bem? Hebreus capítulo 12. Ok? E aí vamos lá, vamos ler a partir do versículo 18. Eu não vou ter como ler o capítulo todo, que seria muito proveitoso, porque a gente precisa entender que o propósito de Deus no nosso posicionamento é nós cooperarmos com o posicionamento de outras pessoas. Tudo bem?
Isso está muito claro aqui no capítulo 12 todo. Se você ler o capítulo 12, você vai perceber que é um capítulo que fala sobre posicionamento. Posicionamento o quê? Posicionamento individual para que haja posicionamento também coletivo. Ok? Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Ficou nebuloso? Se ficar nebuloso, a gente lê. Oh, gente, fala alguma coisa. Nem, não. Vamos lá. Vou ler. Ok? Vamos lá. Diz assim, ó. Versículo 1. Por... Qual a Alguém referência falou? que o senhor falou, por favor? Hebreus 12. Obrigada. Não é nada. Hebreus 12. Vamos lá. Também, portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, estão falando das pessoas que vieram antes de nós. Quem são essas testemunhas? Essas testemunhas são os santos que vieram e pagaram o preço da renúncia antes de nós. Então, nós estamos rodeados de pessoas, de testemunhos que vieram antes de nós. Tudo bem? Aí diz aqui, ó. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então, do que ele está falando aqui, gente? O autor de Hebreus está falando sobre perseverança. Por causa do... Qual é a motivação da nossa perseverança? Pessoas antes de nós passaram por coisas terríveis, elas perseveraram, nos deram testemunho e nos encorajam a prosseguir. Beleza? Como é que a gente corre essa corrida? Olhando para os problemas? Não. O autor de Hebreus diz, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e assentada à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, que não vos canseis e fiqueis desanimados. Então, olha só, pessoal, se essas pessoas que vieram antes de nós não forem suficientes, olhem para Jesus, porque ele enfrentou tudo isso para que nós não desanimássemos e nem nos cansássemos. Até aqui, pessoal, tudo ok com a interpretação do texto? Sim ou não? Faz o dedinho para mim. Tá ok? Sim? Vamos lá. Aí diz aqui, ó, versículo 4. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Por que o autor de Hebreus está falando isso? A pessoa que mais lidou com o pecado foi aquela que derramou seu próprio sangue. Então, vocês não coloquem a desculpa no pecado, porque ninguém aqui teve que resistir a ponto de derramar o seu sangue. Jesus fez isso. Ok? Vamos lá. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fiqueis desanimado quando por eles és repreendido. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Que a nossa caminhada vai demandar realinhamento. Disciplina aqui, gente, não é castigo. Tá bom? Disciplina aqui não é castigo, não é coça. Disciplina aqui é realinhamento, é ensino, é educação. Tudo bem? Vamos lá.
Versículo 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas, se estáis sem disciplina, se estáis sem ensino, sem educação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas sois bastardos. Ok? Todos que estão sendo treinados, né? Têm sido ajustados, são filhos, não são bastardos. Além disso, ele vem fazer uma comparação com os nossos pais. Além disso, tinham nossos pais humanos para nos disciplinar e nós os respeitávamos. Logo, não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Então, ele faz essa comparação. Gente, se os nossos pais faziam da maneira como eles entendiam que era o melhor, nós nos submetíamos, por que não vamos nos submeter ao Pai de toda a criação, ao Pai dos Espíritos? Pois ele nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes do quê, pessoal? Para sermos participantes da sua natureza, da sua santidade, do seu caráter. Ok? O realinhamento de Deus na nossa vida é quanto ao seu caráter. Ok? Aí vamos lá. 11. Nenhuma disciplina parece, no momento, motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Então, Deus vai nos submeter a situações com o propósito de nos alinhar ao seu caráter, de nos alinhar à sua natureza. Para quê? Para que nós possamos manifestar, olhem para mim, para que possamos manifestar quem ele é. O propósito da disciplina, o propósito do alinhamento é sermos uma extensão de quem ele é. Entendido, pessoal? Sim ou não? Continuando a ler. Aí diz, versículo 12. Versículo 12. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Do que ele está falando? Ele está falando de um posicionamento. Mãos falam de obras, pernas, joelhos, falam de uma caminhada firme, uma caminhada convicta. Olha aí, versículo 13. Endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas, pelo contrário, seja curado. Ou seja, por que você precisa firmar as suas mãos cansadas e os joelhos vacilantes? Porque tem gente que é manca e precisa da sua referência, do seu testemunho, da sua vida, para ser o quê, gente? Curado. Vocês estão percebendo isso? Sim ou não, pessoal? Está todo mundo compreendendo? Vamos lá, vamos continuar a ler. Aí ele diz aqui, versículo 14. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui não está dizendo que você vai ver a Deus. Não. Aqui está dizendo que é o seguinte, quando você vive em paz com as pessoas, bem resolvido,
quando você manifesta o caráter de Deus, qual é a consequência disso? As pessoas veem Deus em você. Ok? Se você é uma pessoa que vive em paz com os outros, se você é alguém que manifesta o caráter de Deus, que é a santificação, o que as pessoas vão ver? Deus. Através de quem? Através de você. Ok? Sim ou não, pessoal? Vamos lá. Pessoal, vocês estão entendendo? Tá beleza? Tá? Não vão pregar isso errado. Se eu ver algum de vocês pregando, dizendo que as pessoas só vão poder ver a Deus se forem pessoas bem resolvidas e pessoas que manifestam santificação para ver Deus, eu mato vocês. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Aí, olha o que diz aqui, ó. 15. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus. Ok? Como que eu me abstenho da graça de Deus, pessoal? Vamos lá. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por muitos sejam contaminados por meio dela. O que ele está falando aqui? Ele está falando que se eu não vivo em paz com as pessoas, se as pessoas não veem o caráter de Deus em mim, o que vai acontecer? Elas serão privadas de desfrutar da graça de Deus. Por quê? Porque eu vou ser um agente promotor de raiz de amargura nas pessoas. Ok? E elas vão ser privadas do quê, gente? Da graça de Deus. Então, eu preciso ser um agente de pacificação e não um agente de perturbação. Todo mundo está entendendo, pessoal? Favoráveis, digam sim. Ok? Aí vamos lá, versículo 16. Ninguém seja imoral ou profano, como Esaú. Esaú, ele foi o quê, pessoal? Um perturbador. Esaú foi alguém mal resolvido. E aí diz aqui, ó, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque sabeis que, mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Beleza? Até aqui, pessoal. Tá tudo certo? Então, olha só. Por que Esaú foi rejeitado? Porque ele era uma pessoa mal resolvida, uma pessoa que só queria a bênção, mas não queria manifestar um caráter que pudesse suportar a bênção. Tudo bem? Então, isso é um alerta para nós. Graça, pessoal, exige de nós posicionamento. Amém? Sim ou não, pessoal? Amém? Aí, agora você vai entender. Versículo 18. Agora ele vai falar sobre o Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sião, graça. O Monte Sinai, lei. Beleza? Vamos lá, ó. Tá tudo conectado. Versículo 18. Ainda não chegastes ao monte palpável em chamas, a escuridão, as trevas, a tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras, que os que a ouviram suplicaram que não lhes falasse mais. O que o autor de Hebreus está falando? Daquela experiência
lá do Monte Sinai, do povo de Israel, com medo de Deus, aquela situação toda. Versículo 20. Porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo um animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era tão terrível que Moisés disse: estou aterrorizado e trêmulo. Falando de quê, pessoal? Lei, Monte Sinai. Versículo 22. Mas tende chegado ao Monte Sião. O que o Monte Sião representa? A cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial. Ao incontável número de anjos em reunião festiva. Versículo 23. A igreja dos primogênitos, registrados nos céus. A Deus, o juiz de todos, ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Beleza, pessoal? Então, a graça, ela está nos conduzindo para onde? Ela não está nos conduzindo para onde, pessoal? Para Nova Jerusalém, que hoje está no céu, mas essa igreja que vai estar na Nova Jerusalém, ela é chamada Igreja dos primogênitos. E a Igreja dos primogênitos está conectada com qual texto? Quem vai lembrar? A Igreja dos primogênitos está conectada a qual texto? Vamos lá, pessoal. Qual é o texto da Igreja dos primogênitos? Qual o texto que ela se conecta? Gente, aquele texto que eu... João 20? Não. Que João 20? Eu vou matar vocês. Principalmente quem é de Bangu e de Santíssimo. Eu vou matar vocês. Eu acho que a única que tem desconto aqui é Sara. Porque Sara não estava no dia que eu preguei. Mas Vitor, Nice, Luciana, todo mundo estava no dia. Qual é o texto, pessoal? Rosiane, estava tudo aí. Não sei se Leandro está aí. Hein? Qual é, pessoal? Vou lembrar, hein? Cara de pau vocês. Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29, pessoal. Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Abre essa Bíblia, em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, meu Pai. Se eu tiver que repetir isso de novo, vou dar uma moca em vocês. Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. O que está escrito aí? E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados
segundo o seu propósito, segundo o seu plano. Lembrando da versão. Versículo 29. Aí ele explica qual é o plano, qual é o propósito. E os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim, com propósito, de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esse texto está dizendo que tudo coopera para que eu seja transformado com o propósito de Deus, que é fazer o quê? Me transformar à imagem de Jesus. Por quê? A igreja dos primogênitos é a igreja daqueles que foram transformados à semelhança de... Desculpe. A imagem de Jesus, gente. Qual é a igreja dos primogênitos? A igreja daqueles que estão sendo transformados à imagem de Jesus. Amém, Pai? Amém? Ok? E como é que Deus me conecta a essa semelhança? Ok? Me dando um propósito, me dando um chamado. Por quê, pessoal? Porque o chamado me conduz aos desafios que me transformam. Ok? Não chamados, não o desafio exatamente, mas o Espírito Santo usa os desafios para me transformar. E esses desafios, o que eles geram? O que o desafio gera? Hein? Experiência? Experiência? Não só experiência. O que mais? Fé. Vamos lá, pessoal. Vou dar uma pista. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Oi? Oi, Sara, desculpa. Fé. Eu falei fé. Não, não é fé, não. Fé que a gente dá ao Espírito Santo. É? Aperfeiçoamento, pai? Hã? Não, não é aperfeiçoamento, não. Gera também aperfeiçoamento, mas tem uma coisa que um dia Jesus vai te dar. Tem uma pista. Lá em Romanos... Galardão? 11:6. Galardão. Obrigado, Itanaí. Galardão. Ok? Recompensa. Galardão. Ok? E por que ele vai nos dar um galardão? Qual é o galardão que Deus vai nos dar? Qual é o galardão que Deus vai nos dar? Coroa? Eu já ia perguntar isso. Quais são os galardões que Deus vai nos dar? Coroas. Ele vai nos dar coroas. Apóstolo, então galardão é coroa, é isso? O galardão, a recompensa são coroas. Agora, coroa, Sara, ela é um símbolo. É isso aí que isso aí que eu estou conduzindo vocês. A coroa são símbolos. Vamos lá? Fala, Genilson. Pai, e o que são as pedras na coroa que a Bíblia fala? Não, não são pedras.
São coroas, são coroas que você recebe por tipos de trabalhos diferentes. A gente pode, um dia, falar só sobre os tipos de coroas. Vamos lá, vamos aqui pegar algumas coisas. Eu vou mostrar uns slides para vocês para auxiliar. Ok? Está todo mundo vendo? Vamos lá. Ok? Então, isso aqui, pessoal, quem é de Bangu e quem é de Santíssimo, né, com exceção aí da Sara, viu essa pregação. Eu estou construindo, que eu estou explicando para vocês detalhadamente. Tá? Eu faço uma pergunta aqui. Você já pensou no que Deus está preparando para o futuro da igreja? Tá? Vamos lá. Olha aí, ó, o texto que a gente acabou de ler. Ok? Lá de Hebreus, capítulo 12, né? A gente leu tudo. Eu coloquei aqui só o versículo 22 e 23, falando sobre a igreja dos primogênitos. Romanos 8, do 28 ao 30. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também fez o quê, gente? Chamou. E aos que chamou, a estes também o quê? Justificou. Ok? Ou depois ele nos justifica por intermédio do novo nascimento. E agora, qual é o objetivo dessa justificação? Nos conduzir à glorificação. E o que é glorificar? Glorificar é trazer a mesma glória, a mesma unção, o mesmo poder que está em Jesus. Vamos lá? Olha só. Que nível de glória é esse, né? Que é semelhante a Jesus? Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem da abundância do que, gente? Da graça. E do dom da justiça. A justiça de Deus, sermos justos, é um dom. A palavra ali é presente. Ok? E esse presente da justificação, da graça de Deus, tem que nos conduzir para onde? Eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Reinarão em vida por um só. Ou seja, eu estou sendo treinado para reinar. Reinar por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus. Ele é o cabeça e eu sou o corpo. E esse corpo precisa reinar. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Olha o que diz aqui. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, quando Jesus tocar a trombeta, quando formos chamados, o que a gente vai fazer parte da primeira ressurreição, se nós já tivermos morrido. Se não tivermos morrido, Cristo vai nos dar um corpo transformado. Tá bom? Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão o quê, pessoal? Serão sacerdotes, ou seja, um serviço de Deus e de Cristo. E farão o quê, gente? E reinarão com ele 1000 anos. O que isso quer dizer?
que após nós termos recebido um corpo glorificado, após nós termos recebido o galardão, nós reinaremos com Cristo. Onde, pessoal? Aqui na terra. Juntamente com quem? Com os ímpios. Ok? Tá dando para entender, pessoal? Sim ou não? Ok? E nós vamos reinar com ele aqui na terra, e o seu posto será definido por intermédio do galardão que você construiu. Porque quanto mais você serve, quanto mais parecido com Jesus você for, maior será o seu galardão e também maior será a sua posição no reino de Deus. Maior vai ser a sua influência no reino de Deus. Por quê? Jesus vai colocar as pessoas em posição de governo que estejam preparadas para isso. E o que te prepara para essa posição de governo? O seu chamado, o seu propósito, e você vai ser reconhecido pelo seu galardão. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Até aqui, tá tudo ok? Ninguém tem nada a perguntar? Posso continuar? Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 5, verso 10. E para o nosso Deus, nos fizeste o quê, pessoal? Reis e o quê? Sacerdotes. Por que a palavra utiliza reis? Hein, pessoal? Alguém saberia me explicar por que as escrituras utilizam a palavra reis? Oi? Porque estaremos reinando junto com o Senhor. Por quê? Por que ele chama de reis? Porque nós estaremos numa posição de governo, Lu. Isso aí. Por quê? Porque tem aquele texto, aquele princípio lá do Salmo de número 115. Abre lá no Salmo de número 115. Versículo 16. Quem pode ler? Os céus, os Salmo próprios 115. céus. Pode ler? Pode ler, Lu, desculpa. Pode. É 115, 16 só? Só o 16. Os céus, os próprios céus são do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Os céus, eles pertencem a quem? Ao Senhor. Mas a terra, ele entregou para quem? Para os filhos de Adão, para os filhos dos homens. Isso aí. Então, o que a Bíblia está dizendo, gente? Que Deus, ele preparou os céus para ser o seu lugar de governo. E ele preparou a terra para que fosse o nosso lugar de governo, mas é um governo a partir de quem? A partir de Cristo, a partir de Deus. Lembrando que no início, em Gênesis, Deus coloca Adão e Eva para governar a terra a partir do jardim, que era a embaixada, e Deus dá o que para eles? A sua imagem e a sua semelhança. Ok?
Quando Deus nos restaura por intermédio de Cristo, o que é que ele nos devolve? Por causa de Jesus? A sua imagem e a sua semelhança. Deu para entender até aqui, pessoal? Sim ou não? Por isso que Apocalipse está apontando para um governo onde as pessoas elas têm uma posição de autoridade, porque são reis, mas elas também têm o quê? Elas têm um chamado sacerdotal, porque elas servem. E elas servem a quem? A Deus. Ok? E aí diz o quê? E reinaremos sobre a terra. Ok? Vocês percebem todo o tempo que o apontamento não é para o céu. O apontamento é para onde? Para a terra. Tudo bem? Vamos continuar aí? Vamos lá. Apocalipse 22, do 1 ao 5, olha o que diz aí. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia de onde, pessoal? Que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um lado e do outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz o quê? 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Pessoal, presta atenção aqui comigo numa coisa. Vocês perceberam que no meio da praça, ok? Sai o rio e nas margens, o que nas margens tem? O que nas margens tem, pessoal? Hein? O que nas margens tem? O que nas margens tem, pessoal? Tem pés de árvores da vida. Não tem uma árvore da vida só. Existem de um lado e do outro vários pés, vários exemplares da árvore da vida. Perceberam isso? Vocês estão lendo o que eu estou lendo, gente? Em qual... Aqui só diz Versículo 2. Estava a, no singular. Então, aqui tá no texto que tu colocou, tá no singular. Então, Diz ó, que estava e a, de um e lado, que produz do 12 outro lado do frutos. rio. Então, ó, de um lado e do Estava a árvore da outro do vida. rio. Então, não era um pé só. Eram vários. Mas era o quê? Qual é a espécie? Qual é a espécie, João? A espécie é o que é a árvore da vida. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Vocês lembram da visão de Ezequiel? O que Ezequiel viu? O que Ezequiel viu, gente? Vai dizer, Ezequiel viu muita coisa, mas ele não viu o rio? Exatamente. E no rio... Ele viu muita coisa. Ele viu muita coisa, mas ele não viu o rio? E esse rio não tinha árvores, tanto de um lado como de outro. Olha só, gente, como os textos se conectam. Ezequiel 47. Ok? Olha o que diz aqui, ó. Ezequiel 47. Ó, versículo 7. Quando voltei, vi um grande número de árvores,
de cada lado do rio. Ezequiel estava vendo a Nova Jerusalém, ele não sabia. Aí olha o que ele disse aqui, ó. Versículo 12. Versículo 12 de Ezequiel 47. Junto do rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto faltará. Dará novos frutos nos seus meses, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Gente, é a mesma coisa que diz aqui, ó, no versículo 2 de Apocalipse 22. Diz o quê? Diz que o seu fruto ele é dado de mês em mês, e as folhas da árvore servem para quê? Para a saúde das nações. Ok? Então, olha que coisa interessante. É o mesmo rio, são as mesmas árvores, só que aqui João vai ampliando. Por quê? Porque ele diz, olha, é a árvore da vida. É a árvore da vida, e essa árvore, ela agora não serve nem mais de remédio, agora serve para a saúde. Por quê? Versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais o quê, gente? E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e fará o quê, gente? Olha aí o que diz no versículo. Pessoal, o que diz aí no versículo, na parte final? E reinarão para todo sempre. E reinarão para todo sempre. Isso é importante, pessoal, porque isso fala da escatologia apostólica. A escatologia apostólica é uma escatologia que visa preparar os santos para governo. Ok? Governo. Por que eu estou aqui sendo preparado para governar? Quem será o rei? Deus será o rei, mas eu estarei representando o seu governo e a sua autoridade. Onde? Aqui na Terra. Vamos lá. Então, aqui, ó, Deus tem um projeto de governo que envolve quem, gente? A igreja. O nosso destino no futuro não é morar no céu, e sim estabelecer um governo com pessoas semelhantes a quem? Com pessoas semelhantes a quem? A Jesus. Apocalipse 21, do 1 ao 4. Está todo mundo aí seguindo? De morar no céu cai por terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ok? Então, vocês percebem aí que vai acontecer o quê, pessoal? Uma renovação, uma restauração da Terra, do planeta. Ok? E eu, João,
Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus... O que a nova Jerusalém está fazendo, gente? O que a nova Jerusalém está fazendo? Ela está descendo, que descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, que está com os homens, pois com eles habitará. Habitará onde? No céu? Não, na terra. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E Deus limpará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Ok? Então, o que ele está dizendo? Que aquela primeira terra que a gente conheceu, aquele primeiro céu que a gente conheceu, aquele primeiro planeta, ele passou. Por quê? Porque a terra passou por uma transformação. Até aqui, pessoal, tudo certo? Sim ou não? Então, pessoal, nós vamos parar aqui. Tá bom? Eu não vou continuar, porque eu vou passar uma tarefa para vocês. Ok? A tarefa é, anotem aí, tem que trazer na semana que vem. A tarefa é, anotem, Deus fez uma aliança com Noé, de que a terra não seria mais, destruída por água, vírgula. Mas o livro de Apocalipse aponta para uma destruição e restauração assim como aconteceu no dilúvio. Assim como aconteceu no dilúvio. Ponto na mesma linha. De que maneira a terra será restaurada? De que maneira a terra será restaurada? Uma pergunta, ok? Aí coloque aí, na mesma linha. Leia 2 de Pedro. Leia 2 de Pedro. Beleza? Amém, pessoal? Então, na semana que vem, a tarefa de vocês é trazer essa resposta, ok? E a gente dá continuidade a essa construção para vocês entenderem melhor essa questão da escatologia apostólica. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Quero que vocês escrevam e enviem, por favor, a profetisa Márcia. Escrevam e enviem a profetisa Márcia. Tá bom? Mas aí, obviamente, aqui, ok?
E manda a profetisa Márcia, gente, antes da aula, tá bom? Antes da aula. Porque mandar para ela, depois que eu der a resposta, não tem graça. Tá bom? Eu vou mandar uma mensagem para ela. Não aceite o trabalho depois das 8 horas da noite de quinta-feira. Tá bom? Então, vocês vão responder, vão enviar para ela, tá bom? Não é uma resposta gigantesca, não. Pode falar. Fala, Vitor. O senhor quer que traga de algum entendimento, sei lá, de alguma linhagem escatológica sobre isso? De alguma linha teológica? Não. Não. De uma linha teológica, escatológica sobre isso? Não. É muito claro lá no texto. É muito fácil, gente. Está lá na Bíblia. A Bíblia tem a resposta. A Bíblia responde ela mesma. Tá bom? Leiam segunda de Pedro e vocês vão ter a resposta. Tá bom? Vamos orar, finalizar. Amém? Pai, nós queremos agradecer por mais essa noite na tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor está construindo nessa aula, que possamos crescer no entendimento e avançar naquilo que está proposto. Existe uma corrida, existe um chamado, e que ele nos conduza ao lugar que o Senhor já preparou, que é o lugar da glorificação. Ajuda-nos nisso. Obrigado por cada aluno, obrigado por aqueles que vão assistir essa aula sejam acrescidos e construídos, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, pessoal. Graça e paz. Não esqueçam de fazer o trabalho. Tá bom?